Olá, Carioca 1, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu espero que todos estejam plenos da sua saúde, estejam atendendo às orientações e rezando para que a gente vença essa pandemia o mais rápido possível, tá, gente? Essa situação é séria, é grave, não é à toa que as escolas encontram-se fechadas, as escolas públicas, as escolas privadas, que muitas empresas também fecharam, deram férias aos seus funcionários, outros estão trabalhando em sistema home office, aqueles, aqueles locais que precisam trabalhar, porque a cidade, né, para que tudo. Tem alguns serviços que são serviços essenciais e não podem fechar, então estão ali em forma de escala, de rodízio de funcionários. Então a gente não pode deixar de fazer a nossa parte é fazer com que a gente fique saudável e que a gente não transmita essa, essa, essa doença para outras pessoas, né? Já que a contaminação é muito rápida, é muito grande e o sistema de saúde não teria como atender a todos. Então muitos morreriam, que infelizmente é o que ainda está acontecendo na Itália e na Espanha. Eles demoraram muito, segundo dizem os especialistas, né, a tomarem essas medidas de isolamento e de fechamento de escolas e outras, né, das que estão sendo, e agora a contaminação e o número de doentes está algo assim muito grande, que eles não estão conseguindo atender a todos que precisam. Então vamos fazer a nossa parte para que a nossa cidade possa vencer logo essa pandemia e que a gente consiga preservar vidas, ok? Bem, eu venho aí ao longo dessas duas, praticamente, perdão, 2 semanas pensando em como trabalhar com vocês. A gente vem se comunicando pela internet, a gente vem usando o WhatsApp, o Facebook da escola, a gente vem trocando aí informações e já mandei alguns vídeos para vocês e agora eu resolvi criar esse canal. Achei que era uma forma de eu poder gravar vídeos um pouquinho maiores, de poder explicar melhor a matéria, ter esse contato com vocês e enviar isso de uma maneira mais rápida, mais leve, sem demandar muito do plano de internet de vocês, tá? Espero que vocês gostem, que seja bem produtivo, ok? Então a gente vai hoje trabalhar um pouquinho da disciplina História. Façam as suas anotações no caderno de História. Vocês encontram esse tema de hoje, que é Memória e História, lá no caderno de apoio pedagógico, da página 39 à página 45, ok? Vamos lá então, gente. Falar de história é falar sobre o passado, é lembrar das nossas memórias, é lembrar de acontecimentos, de fatos, de tudo que já passou, né? E aí, o que acontece? As nossas memórias são as recordações do que aconteceu, das coisas que aconteceram. E aí é interessante a gente pensar que essas recordações, essas memórias, elas podem ser ativadas pelos nossos sentidos. Então, quando eu escuto uma música, eu me recordo do momento que essa música tocava, do local ou daquela novela que eu vi que eu gostava muito dessa música. Ou até mesmo de uma fase da minha vida que essa música marcou. Quando eu vejo uma foto, eu recordo do momento que aquela foto foi tirada, eu me lembro das pessoas que ali estavam, daquela situação, né? Às vezes o cheirinho de uma comida, né? O cheirinho de um bolo, me lembra aquela receita, quem me ensinou, quem preparava, aquele momento que eu sentava junto à família para fazer para ter, né? Aquele lanche ou aquele almoço. E a história, a ciência, também é marcada de recordações e de memórias, né? E essas memórias, elas são resgatadas através da busca e da pesquisa, né? Da investigação feita por profissionais
que se dedicam à investigação do passado, né? A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Então, o que acontece, pessoal? Falar em história é falar também sobre quer dizer, quando a gente fala de história, a gente precisa ter em mente o que são fontes históricas, tá? Esses profissionais que eu falei para vocês, né, seriam eles ali os arqueólogos, os pesquisadores, os historiadores. Eles, quando vão investigar o passado, eles buscam por essas fontes. Essas fontes podem ser fontes escritas, fontes imagéticas ou fontes orais. E aí, se a gente for pensar isso tudo, existe uma relação entre o tempo, o estudo da história e essas fontes. Então, deixa eu mais ou menos tentar organizar aqui. A história, como ela é composta pelos fatos que já foram acontecidos, para que eu consiga estudar, entender e analisar esses fatos, eu preciso de uma organização. Essa organização se dá através do tempo, né? Ela é uma organização cronológica. Daí a gente vê a importância do tempo para o estudo da história. E a gente consegue até fazer um link com o próprio surgimento dos números, né, que veio da necessidade de registro de contagem, principalmente da contagem do tempo, tá? E do registro do tempo. Mas o que é história, Emília? A gente está falando tanto sobre história, e o que é história? Lá no caderno de apoio pedagógico, lá na página 40, a gente vai ver a definição dada por Mark Bloch. Ele define história como a ciência que estuda o desenvolvimento do homem em um determinado lugar ou espaço ao longo do tempo, tá? Eu, particularmente, eu gosto muito de uma definição, talvez a mesma coisa, mas de uma outra organização, em que eu gostaria que os meus alunos do Carioca 1 anotassem lá no seu caderno de história. Coloquem a data de hoje e coloquem lá, memória e história, e escrevam: história é a ciência que estuda as realizações do homem e as transformações da sociedade ao longo do tempo, tá? E aí, o que a gente vê? A gente vê de novo o uso da palavra tempo. Vou repetir aqui mais uma vez. História é a ciência que estuda as realizações do homem e as transformações da sociedade ao longo do tempo, ok? Então, mais uma vez, a gente vê a importância do tempo. E aí, quando a gente fala da importância do tempo, a gente se remete, a gente lembra da questão da importância do estudo da história. Para que a gente estuda história? A gente estuda história só para ter um monte de informações? Claro que não, tá? A história, a importância do estudo da história está na investigação do passado para que a gente possa compreender o presente. Quando a gente investiga o que aconteceu, a gente é capaz de fazer relações entre o que aconteceu e o que acontece e perceber e perceber de que forma essas ações passadas influenciaram ações que a gente tem hoje no presente, ok? Então, por exemplo, a gente tem muitas questões sociais e até mesmo políticas no nosso país que são questões que foram criadas ainda lá quando o nosso país foi descoberto, tá? Ainda no Brasil colônia, e aí tudo isso reflete ainda hoje. A gente tem questões aí, digamos assim, raciais, né? De discriminação, que são talvez reflexo ainda lá do período da escravidão e da forma desrespeitosa e desumana com que o negro era tratado nesse país, tá? Bem,
Voltando então, a gente falou um pouquinho rapidamente sobre a importância do tempo, sobre a importância do estudo da história, e aí a gente tem que voltar à questão das fontes históricas. Eu comecei a falar, mas eu não detalhei para vocês o que são as fontes históricas. As fontes históricas são os registros, tá? E dentro desses registros históricos a gente vai ter 3 tipos de fontes históricas. Também é legal você anotar aí no seu caderno, tá? Fontes históricas. Aí você vai ter fontes orais, né? Vamos usar no singular para ficar mais fácil. Fonte escrita, fonte imagética e fonte oral, tá? Fonte escrita, como o nome já diz, vão ser registro escrito. Então, cartas, documentos antigos, tá? Pensando um pouquinho aí na sua história, porque você também faz história, né? Se a história é a ciência que estuda as realizações do homem, se ela estuda o desenvolvimento do homem, nós fazemos parte da história, nós fazemos história, a nossa história de vida é a história, né? Então, a sua certidão de nascimento é uma fonte escrita da sua história, tá? Fonte imagética são as fontes não escritas, são as fontes, são os registros através de imagens. Então aí a gente tem o quê? A gente tem pinturas, a gente tem fotografias, a gente tem desenhos, né? A gente pode dizer que as primeiras pinturas que se tem nas cavernas são o quê? Fontes imagéticas do período da Idade da Pedra, digamos assim, ok? E as fontes orais é o registro mesmo oral. Então seriam as lendas, seriam as histórias, né, contadas ali de boca a boca. Então, por exemplo, tem muitas cidades pequenas onde as pessoas contam as histórias, as lendas daquela cidade ali, de boca a boca, de avô, né? O avô contou para o filho, que contou para o outro filho, quer dizer, um avô que passa para o neto, que depois vai passar para o tataraneto, e assim vai, né? Bisneto, tataraneto, e assim vão essas informações sendo passadas, ok? Então, fontes históricas são os registros, a gente tem 3 tipos: fonte escrita, fonte imagética e fonte oral, tá? Nessa perspectiva, quando a gente fala sobre essa busca por essas fontes, acho que lá no começo, eu não me lembro, já gravei algumas vezes o vídeo e, enfim, tô regravando, tentando fazer cada vez melhor. Eu não me lembro se agora eu já falei sobre os profissionais, acho que eu falei no começo do vídeo, sobre os profissionais que investigam essa história. Não sei se eu falei os nomes, os historiadores, os arqueólogos, né? Eles vão buscar essas fontes históricas e depois eles fazem um registro para que a gente possa estudar tudo que eles ali descobriram. E nesses registros, uma das formas de se registrar a questão da história, e não só de se registrar, mas de estudar, eu enquanto aluna gosto muito de estudar a história dessa forma, é a partir da arrumação cronológica dos dados, né? E aí a gente faz muito isso utilizando uma ferramenta chamada linha do tempo, né? A linha do tempo, como o nome já diz, é uma linha onde a gente faz uma linha e ali a gente registra algumas datas e alguns acontecimentos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, alguns exemplos, tá? Olha só. Essa aqui que eu tô mostrando para vocês, ó, uma linha do tempo sobre os períodos da história. Então a gente tem aqui, ó, essa tá até coloridinha para facilitar, e a gente tem as datas aqui, tá? Eu vou mostrar aqui uma outra que eu busquei na internet. Olha só essa, ó, uma linhazinha, as datas e as situações sendo explicadas. A gente vê aqui a questão da imagem e a questão da explicação. E aqui, ó, uma linha do tempo da história de vida de uma pessoa, tá?
Inclusive, vocês vão ter essa tarefa vai ser pontuada. Nessa aqui, ó, a pessoa nasceu em 1959, ela colocou a data que ela entrou para a escola, ela colocou o momento que a mãe dela faleceu, ela colocou o casamento, o nascimento da primeira filha, da segunda filha, quando ela começou a trabalhar como professora, até de uma professora, formação na faculdade de pedagogia, e aí ela foi fazendo até o dia dela se aposentar. Uma das tarefas que eu quero passar para vocês, que eu preciso passar, e aí vocês vão me entregar quando a gente retornar às aulas, essa tarefa vai contar ponto para a disciplina de história, vai ser você construir a linha do tempo da história da sua vida, tá? Se você tiver em casa uma folha assim de ofício, aquela lá que eu mostrei para vocês, ó, essa daqui, ó, tá vendo? Tá super elaborada, ela fez no computador e tal, mas não precisa ser assim. Você pode ter aqui, ó, uma folha, uma caneta, tá? E aí, claro, você vai fazer com uma régua. Você vai fazer aqui, ó, uma linhazinha, tá? E aí, ó, se fosse no meu caso, eu ia colocar aqui, ó, 1978, quando eu nasci, né? E aí iria colocando outras informações aqui, ó, 1981, quando eu fui à escola, né? E outras informações, tá? Então vocês vão fazer a linha do tempo da história da vida de vocês. Vocês vão ter que colocar nessa linha do tempo pelo menos 10 informações, tá? 10 momentos diferentes na vida de vocês. Pelo menos. Se quiser botar 11, 12, não tem problema. Mas pelo menos 10 podem ser informações positivas ou fatos positivos ou negativos. Ok? E lá no caderno de apoio pedagógico de vocês, lá na página 42, vocês têm uma atividade para vocês arrumarem a linha do tempo com os acontecimentos aqui da nossa cidade. Os acontecimentos estão citados aqui nesse retângulo e vocês vão alinhar, vão os organizar na linha do tempo, tá? Sempre prestando atenção na data inicial e na data final, ok? Eu acho que é isso. Eu queria falar um pouco mais sobre fontes históricas. Lá na página 44 volta um pouquinho sobre isso. Aqui na 44 está falando que esse registro, essas fontes, eu já falei sobre isso, pode ser de diferentes formas. Fala sobre a fonte escrita, fala sobre a fonte imagética, fala sobre a fonte oral. E aí ele faz dá um exemplo pra gente do mapa, um mapa antigo. E aí eu pergunto para você, que tipo de fonte é um mapa antigo? É uma fonte oral, é uma fonte escrita ou é uma fonte imagética? E aí, tempo para você pensar. A resposta é uma fonte escrita e imagética, tá? Ao mesmo tempo. Imagética por conta da imagem, escrita porque o mapa sempre vem ali acompanhado de legendas e outras informações escritas. Então a gente pode ter fontes históricas onde a gente tenha registros de diferentes formas, tá? Não apenas de uma única forma, ok? Ele traz aqui uma outra proposta para você. Pede para você procurar um responsável, alguém da sua casa, alguém mais velho, e pedir uma fonte histórica sobre o seu passado, tá? Pode ser uma foto, pode ser sua certidão de nascimento, pode ser sua certidão de batismo, né? Uma roupinha. Pede a essa pessoa para te contar um pouquinho sobre o que aconteceu e depois você faz aí um registro escrito pra gente, para você contar pra gente, ou lá no grupo, ou para você contar no nosso retorno, tá bom? E vou pedir a vocês que leiam da página 39 até a página 45 e façam as atividades propostas no caderno de apoio pedagógico, ok? Então, assim, só para organizar. Nesse vídeo, a gente trabalhou um pouquinho sobre memória e história.
A gente viu o conceito de história, a gente viu que história é a ciência que vai estudar as relações humanas dentro de e a evolução da sociedade num período de tempo. A gente viu que para isso é muito importante a organização e a contagem do tempo. A gente viu que uma das formas de se estudar história é através da elaboração de uma linha do tempo, tá? Seria uma simples linha com algumas datas e os acontecimentos. A gente viu que existem profissionais que se dedicam ao estudo, à investigação desse passado, lembrando que a gente trabalhou que história é uma palavra de origem grega, que significa o conhecimento através da investigação, tá? E esses profissionais a gente viu que eles são. Tô correndo aqui por causa que tá me acusando aqui que o tempo tá acabando. São os arqueólogos, são os pesquisadores, são os historiadores. Eles vão em busca dessas fontes históricas, eles organizam todo. Eles pesquisam, estudam, depois vão organizando esses dados para que a gente possa estudar de uma forma melhor, né? De uma forma mais produtiva. E aí é muito interessante a gente também pensar, porque o caderno de apoio pedagógico vai fazer esse questionamento para vocês, no tipo de ferramenta utilizado por esses profissionais, né? Olha só, lá na página 45, se você olhar, você vai ver lá que o pesquisador está utilizando lá um pincel, né? Algo bem assim, uma escovinha, algo bem pequenininho. Por que será que eles têm que usar coisas tão sutis, né? Por que será que não pode chegar com uma pá grande, né? Será que se tivesse lá alguma coisa importante, eu viesse com uma ferramenta muito grande, será que não ia destruir? Não ia estragar? Eu não iria perder essa fonte histórica? Então isso aí é algo que eu quero que vocês pensem um pouquinho a respeito quando vocês forem responder os questionamentos da página 45, tá bom? E aí a gente até entende algo que aconteceu mais ou menos há um ano atrás, que foi um ano e pouquinho atrás, que foi o incêndio no Museu Nacional, né, situado lá na Quinta da Boa Vista, né? Houve sim um trabalho incessante de todos os profissionais que atuavam lá para conseguir, né, salvar grande parte do acervo, conseguir depois resgatar o que ficou, né, ali no meio do incêndio, porque essas fontes são a nossa história, né, e fazem parte da nossa vida, fazem parte da história do nosso povo, né? Então a gente não pode deixar se perder assim. É uma pena que a gente vive num país onde pouca importância se dá à nossa história, pouca importância se dá à cultura ainda, mas a gente segue aí trabalhando e torcendo para que um dia os governantes deem o devido respeito e valor à nossa história, né? Então, gente, é isso. Nesse vídeo eu fico por aqui. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida vocês me chamam lá no grupo. Podem postar seus comentários aqui. Como a minha filha está sempre vendo o vídeo, eles terminam assim, dê um like aqui. E um grande beijo e até o próximo, tá ok? Fiquem com Deus.